Alô, gente de todo o meu Brasil, graça e paz para todos vocês. Eu sou seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Vai o meu abraço para todos vocês de todo este meu querido Brasil. Lá do Nordeste, do Sul, do Leste, de todo este lugar aonde compreende, entende. Eu fiquei sabendo que até lá no Irã tem brasileiro. Parece que 13 mil brasileiros vivem lá no Irã. Então nós temos muitos brasileiros espalhados. Israel, Japão, todos esses países. Vai um abraço para todos vocês. Que este canal abranja todo o universo. Bendito seja Deus por isso. Você que não é da graça, seja bem-vindo a este canal. E o título, o tema desta mensagem é esta: por que tantas religiões? É o seguinte: por que existem tantas religiões na face da Terra? Porque as pessoas não se confiam mais em si próprio. Por que tantas religiões? Porque se diz, um povo unido jamais será vencido. Tem um canto que diz, um povo unido jamais será vencido. Então, um povo unido jamais será vencido. Mas por que tantas religiões? Espalhado. Mas, irmão, isso não é de agora. Então, vamos lá. Vamos começar para você entender, para nós chegar a um acordo. Quando Deus tirou o povo do Egito, que religião tinha esse povo? Nenhuma. Moisés foi ali e tirou esse povo. Esse povo saiu dali sem conhecimento nenhum. Porque o que ele sabia é que Deus tinha feito uma promessa. Quem era esse Deus? O Deus verdadeiro. Porque Deus tinha dito a Abraão. Porque naquele tempo, todas as coisas chegavam de boca em boca. Todos os assuntos não tinha escrito. Naquele tempo, o comentário vinha de boca em boca. Um contava, o pai contava para o filho contava. E aí isso ia geração após geração. Abraão falou, Deus falou diretamente com Abraão. Farei de você uma grande nação. Abraão falou com Isaac. Isaac falou com Jacó. Jacó teve 12 filhos e uma filha. E Jacó instruiu seus filhos. Jacó entra no Egito. Jacó entra no Egito aos 130 anos de idade, viveu até os 147 anos. Morre Jacó. Logo, não demorou muito, morre também José. José era governador do Egito, que era um dos filhos de Jacó. E aí, os hebreus, porque a palavra hebreu significa vindo de Abraão. Os hebreus, que ali já não seria mais, mas era Israel, porque Jacó teve uma luta com aquele anjo. O anjo diz, qual o seu nome? Eu me chamo Jacó. Tu não chamarás mais Jacó, mas de hoje em diante, tu chamarás Israel. Não chamará mais, mas tu chamarás Israel. Então o nome de Jacó foi trocado por Israel. Bem, então a partir daquele momento que José morre, vindo outro rei, não conhecendo José, ele viu que o povo hebreu estava crescendo demais. Ele temeu. Então o que ele fez? Ele colocou eles como escravos. Vou obedecer maior do que eles e passar a dominar eles. Então ele diz, esse povo vai ficar como escravo nosso. Tirar os trabalhos deles
Eles eram um pastor de ovelhas, tiraram o trabalho deles e puseram eles para fazer tijolos. Construir tijolos para construir a cidade ali de Faraó. E quando Moisés tira aquele povo não tinha religião. Onde eu quero chegar? Mas o povo conhecia, porque era contado de boca em boca, que tinha um Deus que apareceu a Abraão, Isaac e Jacó. Muito atrás, mais de 600, quase 650, 700 anos atrás. E eles clamaram, e Deus veio, por intermédio de Moisés, libertou este povo. Esse povo saiu dali de dentro, sem religião nenhuma. O que quer dizer religião? Religamento. Religião vem da palavra religamento. Aí o que acontece? Deus viu que aquele povo não tinha conhecimento, não tinha instrução, não tinha nada. Deus diz: Moisés, faz um tabernáculo. Você vê que aquele povo estava tão assim perdido que 40 dias que Moisés ficou ausente deles, eles criaram um Deus, um bezerro de ouro, para adorar. E você sabe que ali veio a ira de Deus. Deus irou contra aquele povo por causa disso. Bem, mas Deus manda que Moisés faça um tabernáculo. Esse tabernáculo o que era? Era espécie ali de uma tenda, feita de lona e tal e tal. E ali eram sacrificados os animais e o povo vinha à porta da tenda ali do tabernáculo e Deus falava com Moisés na porta da tenda. E isso foi se passando. Foi passando até que eles construíram um templo. E esse templo era um único templo. Foi construído. E nós olhamos para a passagem aqui já na frente, aqui na Nova Aliança, que quando veio Jesus, o povo ia no templo. Era comum tudo que eles faziam no templo. Eles corriam para o templo, eles adoravam no templo, tudo tempo. Quando Jesus veio, já encontrou duas denominações, fariseu e saduceu. Quer dizer, mas a teologia diz que quando Jesus surgiu, tinha 14 denominações. Isso é a teologia. Mas a Bíblia fala de duas: fariseus e saduceus, que eram os únicos movimentos daquela época. E foi esse movimento que se levantou contra Jesus. E esse movimento levou Jesus à morte. Os apóstolos não tiveram religião. Os apóstolos Pedro, Tiago e João seguiram os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Paulo seguiu os ensinamentos de Cristo ressuscitado. Mas vindo à morte, quando chegou lá na frente, Paulo, já no fim, Paulo disse no capítulo 20 de Atos, e versículo 29 e 30, ele diz: depois da minha partida vai surgir lobos cruel e devorador. Depois da morte de Paulo, que surgiu? O que você vê hoje? Então você vê tantas religiões. Por que essas religiões? Porque eles não se confiam. Um não confia nesse, aquele não confia como política. Você olha para a política, tantos partidos políticos. Mas você vê que a política acaba sendo uma verdadeira confusão. Eles enganam, prometem, o problema deles é dinheiro, promessa e mentira. Mas só que a religião se tornou pior, porque a política não coloca Deus no meio. O candidato aparece, faz um monte de promessa, que vai construir, que vai fazer, mas ele está focado numa só coisa: no dinheiro que vai entrar, na verba que vai entrar. É isso que nós vemos na política. E na religião é a mesma coisa. A religião é composta de mentira, de promessa e dinheiro. E eles ainda vai mais. Eles colocam ameaça. Vai muito ameaçando o povo, colocando temor no povo, tremor e temor. Colocando o diabo, colocando o inferno e colocando um Deus
para colocar as mãos e destruí-la. E o povo fica debaixo dessa mentira. Então, por que tantas religiões? Você vê que deveria ser uma só. Por que mais de uma, se Deus é um só? Deus é único e Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, à mesma hora. E ainda vou além. Ele habita. Capítulo 3, 16 de Coríntios, não sabeis que Ele habita em vós, e vós são templo e morada do Espírito de Deus. Então, se somos templo e morada do Espírito de Deus, por que se faz tantos salões? Por que se constrói tanto? Por que se tem tanta confusão? Uma verdadeira Torre de Babel. O que significa Babel? Significa confusão. É o que aconteceu. Vamos fazer uma torre que vai chegar ao céu. Eu preguei uma mensagem, há uns 3 anos atrás, eu preguei uma mensagem sobre isso. Essa torre vai chegar ao céu. Quando vier o dilúvio, nós sobe e vai até o céu. Isso é uma tolice. Isso não tem cabimento. Onde já se viu uma coisa dessa? E Deus viu que a torre estava muito alta, estava alta. Não existe registro aqui dentro desse livro, aqui eu não encontrei registro. Altura. Ela só diz que está muito alto. E Deus veio e confundiu a língua. Então, por isso que a palavra Babel significa confusão. E hoje, esse monte de religião significa o quê? Confusão. Não é nada mais do que confusão, para confundir o povo. A assembleia não se dá com a quadrangular. Quadrangular não se dá com a batista não se dá com a congregação não se dá com a universal não se dá com a mundial não se dá com a Deus é o pavor, Deus é o amor, Deus é não sei o quê, papá. Por quê? Se Deus é um só. E se o destino é um só? Então o que passa na cabeça desse povo? Não. A minha, ainda diz a minha. Mas o único que diz a minha foi Jesus. Jesus de Nazaré diz a minha igreja. A porta do Hade, a porta da sepultura, não permanecerá sobre a minha igreja. Foi o único que diz a minha. Nenhum homem pode dizer a minha. Ele pode dizer, lá no salão que eu estou reunindo com o povo lá, sim. Se você olhar o testemunho de Jeová, está mais certo, porque eles chamam o local desde de salão. Hoje eu vou para o salão. Domingo nós temos reunião lá no salão. Por que igreja? Quem disse igreja? Da onde surgiu a igreja? Surgiu na antiga Grécia. Surgiu lá na Grécia. Igreja, sair para fora do judaísmo, sai e vem para o cristianismo, vem para Cristo. Isso é o significado. É uma porta aberta, cheia de cadeira, cheia de banco, com a plataforma, uma tribuna, e um povo tocando, tal, e aquela bagunça toda. Não é isso aí, não. Isso não é nada. Isso é apenas um show. Isso que eu conheço é show. Eu estive dentro, envolvido nesse show, nesse teatro, por mais de 40 anos. Bateria, é contrabaixo, é gritaria, é zoada, é todas essas coisas, por muito tempo, até que a minha mente foi clareada. Deus clareou a minha mente, a mente da minha esposa, e nós hoje somos libertos. Não estamos mais debaixo do domínio de homem algum, porque Deus não nos deixou aos cuidados de homem nenhum. Põe isso na cabeça, meu irmão, minha irmã. Não acredita nesse negócio de pastor. Pastor não existe. Pastor é quem cuidava de ovelha lá na antiguidade. Dentro deste livro você não encontra. Acabou. Mas
Tem uma passagem lá que no capítulo 4 de Efésios, Jesus subindo ao céu, ele deu dons, uns para apóstolos, outros para profeta, outros para... Não, para com isso. Para com essas coisas. Ele deu. O que é a palavra deu? Deu é passado. Acabou. E isso foi por um tempo determinado. Até que o que viesse perfeito. Quando viesse o que é perfeito, isso tudo acabaria, acabou. Não existe mais. Nós vemos lá em Coríntios 13, 8 e 10, você vai encontrar, e pare com essas coisas. Vem para a graça. E a graça te espera de braços abertos. Sai do meio dessa bagunça chamada igreja, porque igrejas são vidas. Fique com esta palavra. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.